E 7 minutos, a gente muda de assunto agora, ainda falando sobre saúde. Setembro é o mês de orientação para os cuidados com a saúde mental. A campanha chama-se Setembro Amarelo. Sabemos que as doenças mentais, como por exemplo depressão, ansiedade, síndromes do pânico, afetam a qualidade de vida das pessoas. Esse é o assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Olha, entre as doenças mentais, a depressão aparece como uma das doenças que mais atinge a população brasileira. Inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países mais depressivos do mundo. Além da depressão, o transtorno bipolar e a ansiedade também são doenças que estão entre as que mais atingem as pessoas. Ao vivo, eu estou recebendo a psicóloga Camila Felizola, ela que faz parte do time do The Cause Day Hospital e está aqui para falar com a gente. Você de casa pode tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Essas doenças mentais são invisíveis, mas elas trazem diversas consequências para a vida da pessoa, né? Bom dia, seja bem-vinda. Com certeza. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. É que eu sempre digo, né? É uma dor invisível, é uma dor solitária, de certa forma, né? Como a gente diz, ela é invisível. Às vezes são pessoas que estão ali no nosso dia a dia, são pessoas que estão aparentemente felizes, são pessoas que estão aparentemente alegres, bem vividas, e de repente, eis que ela se mata. Então a gente começa a se questionar o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo com essa pessoa? E quais são os sinais? Como a gente pode identificar alguém que está em um quadro depressivo tão forte, um quadro de ansiedade tão forte, ao ponto de pensar em tirar a própria vida? Porque quando nós conseguimos identificar os sinais, nós conseguimos intervir, né, com ajuda, com apoio psicológico, uma orientação para essa pessoa. Por isso que é importante a informação, né? Vamos à primeira pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Maria Aparecida ligadinha com a gente em Capela. Alô, população capelense. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Como diferenciar isso? Então, a depressão é um quadro um pouco mais severo, né? É patológico. A tristeza é um quadro passageiro. Então, a gente sempre tenta explicar isso, essas diferenças, para que as pessoas não confundam. Então, o quadro depressivo, ele tem muito mais sintomas e é uma coisa que vai ser contínua. Não é uma coisa que você vai ficar, por exemplo, pessoas que tiveram luto, né? Se for um luto normal, ela vai passar por um processo de tristeza que pode durar um certo tempinho, às vezes 1 semana, 2 semanas, cada pessoa no seu processo. Um processo de depressão geralmente é um processo contínuo. Então não vai ser essa coisa passageira, né? Acaba sendo esse quadro depressivo. Isso atrapalha a qualidade de vida da pessoa? Por exemplo, há dias que a pessoa não sente ânimo para trabalhar, não sente ânimo para sair de casa. Muitas das vezes a pessoa perde o apetite, né, por dias seguidos. Então, isso também vai ser uma coisa muito particular, né? Tem pessoas depressivas que realmente perdem essa questão com o apetite. Tem outras que acabam desenvolvendo junto um transtorno de ansiedade e acabam comendo mais. Então, isso vai depender, acho que, de cada pessoa, não é uma coisa universal, né? Não tem sintomas específicos universais. A gente já sabe que esses sintomas podem sim ser sintomas de depressão e que eles podem ser desencadeados de pessoa para pessoa, variando aí de pessoa para pessoa. Ou pode também não ter nenhum sintoma, a pessoa se isolar, né, completamente. Sim. E aí também é outro sinal de alerta. Vamos a mais perguntas aqui no quadro Fala Doutora. Ângela dos Santos ligadinha de Aroba com a gente. De que maneira identificar se os traumas de infância ou acontecimentos antigos influenciam para o surgimento da ansiedade? Então, aí é o que a gente fala, né? Terapia e buscar um profissional. Porque, assim, isso que ela está falando é o que a gente chamaria de TEPS, né? Que é transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando a pessoa tem alguma eventualidade, sofreu um abuso, sofreu algum tipo de acidente e não teve um suporte emocional, às vezes também uma cirurgia bariátrica, pós-cirurgia, que não teve acompanhamento. Tudo isso gera um transtorno de estresse pós-traumático. Então, a melhor forma de você saber como avaliar isso é buscando um profissional competente para que ele possa fazer esse tipo de avaliação. Porque hoje é muito comum as pessoas estarem tristes e aí a pessoa falar, tá com depressão. Tá com depressão. Porque é um dos transtornos mais comuns, né, em termos sociais. Então, acabou virando uma coisa muito comum.
Você citou agora há pouco o abuso, no caso, as pessoas vítimas de abuso, por exemplo, na infância, elas podem carregar em si essa tristeza, essa depressão, Com certeza. desencadeando isso na vida adulta, Com se certeza. não for tratada ali a questão emocional? Sim, com certeza. Hoje, inclusive, é um dos fatores, né, como você trouxe no início, muito bem colocado. Hoje, não só a depressão é um motivador, né, de risco para suicídio ou para as tentativas de suicídio. Então, é importante também se falar que, por exemplo, o abuso também entra nos fatores de risco, porque a pessoa possa ser que desenvolva um quadro depressivo, mas possa ser que não desenvolva e tenha um estresse pós-traumático. E continue com esse estresse, porque não se fala sobre isso. E como a gente fala na psicologia, quanto mais se fala sobre o suicídio, menos se quer atuar. Né? Então, você reduz o risco de atuação quando a pessoa está falando sobre aquilo. Como é que a pessoa pode saber se ela está com sintomas de um estresse pós-traumático? Então, o estresse pós-traumático, às vezes gera depressão, às vezes ele gera essa questão com a perda de apetite, perda de peso, mas é como eu falei, assim, não dá para categorizar sintomas universais, né? Porque, às vezes, o que dá para uma pessoa, nem sempre dá para outra. Mas o que a gente leva em consideração é o fator social. Então, quando o emocional prejudica o social, por exemplo, era uma pessoa superativa, adorava trabalhar, e do dia para a noite ela não quer mais fazer aquilo. Então, a gente já se preocupa, tem um fator emocional ou psicológico ali dentro. Muitas mensagens já chegando aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral, e é importante que você que está participando comigo envie seu nome completo, seu bairro e sua cidade, para que eu possa identificar você e ler a sua mensagem, tá bom? Vai atualizando aqui para mim que daqui a pouco eu vou ler. Tem mais mensagens chegando aqui no telão. A Júlia Batista está ligadinha com a gente em Arauá. Perdas de pai ou mãe durante a infância podem gerar algum problema emocional no adulto? Como diagnosticar isso? Com certeza pode gerar. É aquilo que a gente estava falando. Os lutos mal elaborados, né, eles podem gerar o que a gente chamaria aí de luto patológico. Então, o luto patológico seria essa questão que o telespectador perguntou. É aquele luto que por anos, às vezes, sei lá, já tem 10 anos, 20 anos que a pessoa faleceu e aquela pessoa continua vivenciando aquele luto. O que é que seria um luto normal? Para a gente é considerado até 2 anos, né? Vamos colocar normal. E a partir dos 2 anos já é algo preocupante e considerado patológico. Olha, tem muita gente aqui interagindo, vou ler aqui algumas mensagens. Estão chegando muitas mensagens. A Sirlene, do bairro Luzia. Sirlene, fala seu nome completo para mim, por favor. Ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia a todos do Balanço Geral. Sou uma paciente pós-Covid e passei a ter síndrome do pânico. Como tratar isso? Então, a síndrome do pânico, ela é tratada com terapia e medicação. Então, a gente vai fazer um trabalho aí multidisciplinar, psiquiatra e psicoterapia, tá? É a forma que a gente consegue tratar aí os transtornos de pânico. Psicoterapia? É ir para o psicólogo. Sirlene Costa está respondendo então a sua pergunta. Procura um psicólogo para tratar essa síndrome. Vamos a mais perguntas aqui no telão. Pedro Oliveira, ligado em Ribeirópolis. Esgotamento e exaustão mental por causa do acúmulo de trabalho pode gerar alguma síndrome? Com certeza. Essa é uma das mais famosas, que é a síndrome de burnout, tá? O burnout hoje, inclusive, é uma das síndromes mais comuns, que é uma síndrome de estresse de trabalho. Como é que elas... Fala um pouquinho sobre essa síndrome. Então, é aquela pessoa que muitas vezes está em função do trabalho. E aí ela começa a ficar extremamente estressada, tudo irrita, às vezes tem sintoma relacionado com a questão de mudança alimentar, às vezes tem mudança de peso, às vezes ela está num estresse tão grande que tem dor de cabeça toda hora, acaba sendo muito constante. Então, é uma síndrome geralmente muito comum. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Joana Trindade está ligadinha com a gente em Tobias Barreto. Como saber se a minha ansiedade já evoluiu para algo patológico? E se evoluiu, o que devo fazer? Então, os quadros patológicos de ansiedade envolvem essa questão também, podem progredir, né, porque a gente chamaria de crises de ansiedade, ou para essa questão dos transtornos de pânico, né, que também estão muito atrelados. Mas, assim, sintomas sobre ansiedade existem diversos. Às vezes tem mudança com a alimentação também, tem gente que come muito, tem gente que come de menos. Tem pessoas que vão ter sudorese, tem pessoas que vão ter tremor,
Tem pessoas que vão ter um sintoma parecendo como se fosse uma arritmia, um descompasse, né, aí das batidas do coração. E isso vai depender de cada pessoa. Mas existem muitos sintomas, né, envolvidos. Uma telespectadora aqui, a Rosângela Ferreira, está ligadinha aqui com o bairro Bugio, em Aracaju, e ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia a todos do Balanço Geral. Como saber se estou com transtorno bipolar? Como é que a própria pessoa pode identificar isso? Então, é muito difícil fazer essa própria identificação e por isso que a gente indica que você busque realmente uma ajuda profissional, porque tem quadros e traços que podem ser confundidos com a bipolaridade. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito comum das pessoas confundirem hoje em consultório é um transtorno borderline com a bipolaridade. Então, eu não recomendo que você se autodiagnostique, né? Eu acho que o mais indicado é que você busque um profissional. Tem apenas uma última pergunta aqui rapidinho. Bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Meu nome é Maria dos Passos, do povoado Nova Descoberta, em Itapuranga da Ajuda. E aí chamou a atenção porque essa telespectadora fala assim: minha sobrinha tem 14 anos, ela fica tremendo muito e com vontade de chorar. Já chegou a cortar os braços 2 vezes e está perdendo peso. O que fazer nesses casos? Uma adolescente aí com todos esses sintomas, inclusive o da automutilação. Então, a automutilação é muito comum em alguns tipos de transtornos. Mas como eu venho falando aqui, né, eu acho que é importante também você ir em busca do profissional. Por quê? Existem outras coisas além dos sintomas que precisam ser ditas. Como a gente chama na psicanálise, né, está além do que é dito. Então, esses tipos de sintomas significam que alguma coisa não vai bem. Mas pode vir a ser um transtorno borderline e pode vir a ser outra coisa. Então, a melhor recomendação é que você busque também um profissional. Um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra para poder fazer esse diagnóstico. A gente quer agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente, essa prestação de serviço. E agradecer também a toda a equipe do DECOS, né, que toda semana traz para a gente um assunto, essa prestação forte de serviço para as comunidades que muitas vezes não têm acesso fácil a médicos. Obrigada e bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.